queria apresentar o balanço nada mais é que um resumo de que vocês já receberam. É bem resumidinho para mostrar os principais ações. Então, acho que na parte administrativa, o principal aqui que a gente trabalhou bastante foi na valorização do servidor. A Câmara tem hoje 210 servidores, mais 15 terceirizados. Então, a gente sempre tem que ter um olhar para eles. A gente implementou o benefício do Vale Alimentação, Vale Refeição, que era muito solicitado e nunca foi colocado aqui para eles, e foi colocado ano passado. E aí tem as questões de equipamentos, que também faz parte de uma certa valorização, porque tinha móveis aqui que estavam despedaçando. A troca do mobiliário, com adequação ergonômica, vale ressaltar, a troca de equipamentos de TI, aquisição de novos computadores. Os computadores aqui estavam totalmente obsoletos. Pode passar? As adequações do prédio, né, a Câmara tem aí... a Câmara, pós-pandemia, diminuiu um pouco a frequência, mas são 4.600 pessoas que passaram pela Câmara em 2023. A gente está praticamente com a auto-vistoria do Corpo de Bombeiros para chegar, né? A gente já recebeu um ok do bombeiro, mas ainda não chegou o auto-vistoria. Deve chegar esse ano, ao começo do ano. Então, isso foi uma vitória, porque a Câmara hoje está adequada com toda a lei, e antigamente não tinha. A implementação, com auto-vistoria, a gente colocou a implementação de guarda-corpo no plenário, a substituição total de hidrantes, extintores, sinalização, iluminação de emergência, corrimão em todas as escadas, nós não tínhamos. Aí fizemos também adequações do prédio, pintura externa, reforma dos banheiros. Os banheiros aqui estavam péssimos. Adequação de acessibilidade, ainda não é a acessibilidade que a gente espera, mas é uma acessibilidade que deu-nos a possibilidade de obter o AVCB, a saída de emergência, a sinalização e a substituição da frota de veículos que já tinham 13 anos e estavam oferecendo risco para os nossos motoristas e assessores e vereadores. A questão da transparência... Se alguém tiver alguma dúvida, já pode perguntar, viu, gente? Sobre a frota, já chegou? Está chegando em partes, ainda não chegou toda, chegará totalmente ano que vem, mas acho que a gente tem aí 8 veículos dos 23. Só para acrescentar, a gente está mandando um release onde a gente está falando o valor investido, o número de veículos, as estações, Muito bom. Mais alguma coisa? Não? Aí, a transparência, a criação da função de controlador interno, para dar mais transparência e dinâmica na prestação de contas do Legislativo, principalmente junto ao Tribunal de Contas e Ministério Público. Cargo novo. É um cargo novo. Logo também a gente já deu autorizo para um concurso novo aqui na casa. Pode passar. E também na transparência, a gente também adequou o nosso site. Nosso site é novo e hoje tem uma melhor acessibilidade para as pessoas. E aí os trabalhos legislativos, só volta um pouquinho que eu não vi. Encerramos com 123 projetos de lei aprovados. Pode ir. Ali está a situação, né? São 80 projetos de lei aprovados, 106 em trâmite e 9 retirados. Então, dos 195 projetos de lei, nós aprovamos 80. Lei complementar tem um aprovado e um em trâmite. Eu acredito que nesse balanço não está os projetos de hoje. não está. A gente coloquei esse release devido ao andamento da sessão, mas como nós vamos mandar um release à parte com tudo que aconteceu hoje, aí vocês vão ter acesso. O projeto de lei complementar, por exemplo, hoje mesmo aprovamos 6. Né? Por isso que eu vi. Projeto de decreto 34 aprovados, resolução 9, totalizando o número de 125, fora se contar os de hoje. De ontem está contabilizado? De hoje já está contabilizado. De ontem não, de terça? De terça já está. Tá, então a gente pode contar aí que são 125, né? 139, então. Isso a gente pode falar, 139 projetos. Aí tem os trabalhos legislativos, que veio do prefeito, dos 57 que veio... Não, perdão, dos 40, foram 43 aprovados e ainda tem 14 em trâmite. Então, tem 57 e complementar, eu acredito que os 12 já foram aprovados. Aí, apresentados no geral, né, dos vereadores foram 194, da mesa diretiva 1, do prefeito 57,
totalizando 252 projetos. A gente pode passar. Os trabalhos dos vereadores, 207 requerimentos, 187 moções e 4.007 indicações. São 4.401 proposituras. Certo? Certo. A gente também está mandando no Milize histórico dos principais projetos, tá? E aqui também tem. Que foram Legal. aprovados esse ano, de maior interesse para a população. Sessões 85 ordinárias, 37 solenes e 3 extraordinárias. São 125 sessões. Aí, reuniões da presidência, 42, públicas 20, de comissões 27. São 89 reuniões. Aí os projetos importantes. Primeiro foi a autorização do crédito de 50 milhões de dólares junto ao CAF, para o novo Rodoanel. O PPM, o novo Programa de Parcelamento Mogiano, com as dívidas da Prefeitura e SEMAI. Esse programa foi estendido até maio, inclusive. A flexibilização da Lei Mogi Mais Viva, um projeto que eu vejo de muita importância para o comércio. O aval do convênio de 15 milhões para a infraestrutura urbana, que está sendo executado todo aquele asfalto que a gente viu. A nova lei de incentivo ao esporte, falar aqui alto. Essa era uma luta aqui minha e da casa. Esse é um projeto meu também, institui o selo Empresa Amiga do Esporte, que acho que complementa bem. Aprovação do congelamento das passagens por 2 anos. Não há reajuste. A Câmara teve um papel preponderante aí nesse trabalho, foi aprovado de forma unânime. A Bolsa Cuidador para pessoas idosas. Eu acho que a população, quanto mais envelhece, mais preocupação a gente tem, que tem mais políticas públicas. Essa Bolsa Cuidador era um pleito do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Só para eu explicar uma coisa para eles, naqueles dados de números não estão os dados de hoje, mas aí a gente achou que seria interessante colocar algumas coisas de hoje que são de interesse da população. Então, esse, por exemplo, é de hoje, mas não está nos números, só para vocês não se confundirem. Legal. A alteração do Estatuto da Guarda, que foi que nós aprovamos hoje. A alteração do Estatuto do Magistério, valorizando ambas as categorias. Projeto do prefeito, pode passar. A remissão do IPTU para clubes e entidades. Esse é o programa Sanção Premial. Os clubes não puderam atender durante a pandemia, e aí houve essa remissão, como houve lá na época do Bertaioli também, quando havia algumas complicações na lei. A Bolsa Auxílio para estudantes do curso técnico, do SENAC. Autorização da Prefeitura conceder pontos de ônibus à iniciativa privada. A redução de ISS para empresas de tecnologia da informação e comunicação. A aprovação também do aumento da idade máxima permitida para veículos de táxi de 5 para 7 anos. Isso. Uma observação a mais também, gente, vocês percebem que aqui é 2022, mas por que a gente pôs? Porque a gente também era da gestão do Furlan, né? Então a gente está misturando um pouquinho os 2 anos. Mas está ali escritinho, só para vocês saberem. A criação do Banco Municipal de Materiais Ortopédicos e Próteses. Esse é de autoria do vereador Francimário Vieira. Esses são projetos de vereadores. Esse é do Zé Luiz, direito acompanhante para as mulheres, os atendimentos de saúde, e obrigatoriedade quando houver sedação. Esse é da Fernanda Moreno, áreas exclusivas para cães em parques e praças públicas. Deu? Então, esses são esses principais projetos. E um resuminho desse trabalho de 2022 e 2023. Sim. Teve 2 lutas da cidade que a Câmara se engajou em muito, que foi a questão do pedágio não, né, que nós aí estamos vendo aí o edital ser lançado, mas a gente ainda tem muita fé que vai conseguir coibir. Inclusive, essa presidência comandou uma articulação entre as presidências das câmaras do Alto Tietê,
e enviaremos ao governador Tarcísio para que ele saiba do repúdio das câmaras ao Tietê. E também o pronto-socorro da Santa Casa, que nós tivemos aí em várias reuniões com a Santa Casa, com o prefeito, com ambos e com a Secretaria de Estado de Saúde. Por 2 ou 3 vezes eu tive presente em uma delas, o vereador Otto, que é o presidente da Comissão de Saúde, teve em outra, e que teve um final feliz, pelo menos por 6 meses a gente tem um final feliz e espera que tenha por mais tempo. Então, acho que essas são as principais pautas, os principais projetos, e entregaremos aí ao vereador Farofa, próximo presidente, uma Câmara muito melhor do que nós pegamos. Financeiramente falando, as contas estão em dia, você vai devolver dinheiro? Eu vou devolver dinheiro. No primeiro quadrimestre eu já devolvi R$500 mil. É uma orientação do Tribunal de Contas para que a gente... Tem 2 orientações importantes que talvez os presidentes ou não sei se falaram. Uma, que o Tribunal de Contas orienta que todo o dinheiro que venha, esse dinheiro seja investido. A Câmara tem várias necessidades e não tem cabimento o presidente devolver um dinheiro significativo à Prefeitura tendo essas necessidades. Por exemplo, a gente tem aqui a falta do painel eletrônico, que faz muita falta, teve divergências e erros em votações por conta dessa falta. Tem algumas infiltrações do prédio, tem uma necessidade dos funcionários de reenquadramento, funcionários da Copa, da Vigilância e da Manutenção. Tem também um pedido dos funcionários de refeitório, quer dizer, tem acessibilidade, que a gente ainda tem que implantar acessibilidade, tem questão de estacionamento, quer dizer, tem um monte de necessidade e não tem cabimento a gente devolver dinheiro. Então, essa é uma orientação do Tribunal de Contas, que o dinheiro tem que ser gasto. Quando não há possibilidade de gastar tudo, aí, claro, tem que devolver. E eu espero devolver em torno de 800 mil a 1 milhão esse ano. Já devolvi 500 e devo devolver esse excedente. Não deu tempo de utilizar para essa prova? Não deu. Eu queria muito colocar o painel eletrônico, queria muito colocar energia solar, queria muito fazer o refeitório, tem um monte de coisa que eu queria fazer, mas, infelizmente, não houve tempo e até não teve a questão financeira. Eu priorizei um pouco a questão dos carros, porque era um pedido, inclusive, dos motoristas, eles tinham muito receio de estar dirigindo esses carros. Eu dei essa prioridade e acabou que as outras, eu acho que, pelo menos algumas, o vereador Farofa deve encantar. Qual a avaliação que você faz no seu mandato? Foram 2 anos, né? Qual que é a marca principal que você acha que vai deixar do seu governo? Olha, eu acho que na questão política é o diálogo. A gente dialogou bastante. A gente não teve medo de levar projetos polêmicos ao plenário, inclusive com divergências. Isso é até um pequeno tabu aqui na casa. As pessoas queriam trazer os projetos só quando tivesse praticamente um referendo da Câmara, e acho que até isso que trouxe esse apelido aqui da Câmara. E outra questão administrativa. A gente fez um trabalho administrativo que estava represado durante alguns anos, primeiro pela pandemia, que não poderia ter novos gastos, depois por opção do ex-presidente Otto, e a gente deu uma acelerada nessas questões. A gente fez várias adequações, como eu já falei, AVCB, carros, pintura, banheiros, tudo que a gente pôde fazer para melhorar a Câmara e para dar conforto para quem trabalha e quem visita a Câmara, a gente fez. Algo positivo, então. Eu acredito que sim. E a questão das contas, né? Todos os presidentes que antecederam desde 2011, eu acho, estão tendo as contas rejeitadas. Você tem essa preocupação? Tenho essa preocupação e sei que a probabilidade da rejeição das minhas contas é maior do que a aprovação. E por quê? Porque a orientação do Tribunal de Contas é que tenham menos funcionários comissionados do que concursados. Quando a Câmara passou de 16 para 23 vereadores, e cada vereador já tinha 5 assessores, a gente teve essa diferença. E, desde então, desde essa mudança, todos os presidentes tiveram as contas rejeitadas. Isso precisa vir da maioria dos vereadores. O vereador Otto, inclusive, colocou em votação essa diminuição lá atrás, não deu certo. Não há um consenso. Na verdade,
Os vereadores sentem que, se perder um funcionário, vai perder bastante braço de trabalho, mão de obra de trabalho. Então, a gente tem que achar algum caminho para que as contas não sejam rejeitadas por conta disso. O maior problema é esse. Então, já faz tempo e não tem um caminho. Qual que seria o caminho? Uma reforma administrativa? Eu acho que uma reforma administrativa, talvez terceirizar algum tipo de mão de obra da Câmara. Eu dei essa sugestão. Inclusive, o Sérgio está aqui, que trabalhou na regra da Prefeitura, ele está estudando essa possibilidade, só que o Sérgio está aqui há pouco tempo, né? E eu acho que é um caminho, né? Ao invés de ter 5 assessores, um desses assessores ser de forma terceirizada ou até, em último caso, concursado, mas eu não sei se dentro do gabinete ter funcionário concursado é bom para o concursado e para o vereador e vai ter o mesmo efeito do comissionado ou do terceirizado. Na Unesp é assim, né? Um deles é técnico, né? Da área. Essa tem que ser uma das saídas. Uma das saídas tem que ser essa. Enquanto não fizermos isso, a chance vai ser grande. O fato de você ser do mesmo prefeito, do mesmo partido do prefeito, ter liderado a bancada por um tempo, liderada, sendo inclusive representante do prefeito aqui na Câmara, isso aí te prejudicou ou te ajudou? Politicamente falando. Eu acho que não teve nem prejuízo nem benefício. Eu acho que eu consegui conduzir o fato de ter sido líder do prefeito e presidente da Câmara. Eu consegui separar uma coisa da outra. Quando eu era líder, eu defendia muito mais, porque eu também tinha subsídio, do que como presidente da Câmara. Presidente da Câmara, eu fazia mais um papel de mediação, mas eu nunca tive medo de colocar projetos polêmicos. Isso eu vejo que também é questão de personalidade. Você três sentem disposição dos vereadores, essa oposição, né, que os vereadores têm feito essas críticas, que tem aumentado aí nos últimos tempos, inclusive, que interferiu na eleição da presidência. Né? O que está gerando isso? Qual o motivo? Você acha que é alguma jogada política? Eu acho que é o período eleitoral que está se aproximando. Os vereadores que estão da oposição, claramente, a gente já ouviu o discurso de alguns líderes partidários, não estarão juntos nas eleições com o prefeito. Então, em alguns temas, algumas questões, eles divergem bastante. Porém, nos projetos principais da cidade, eles também têm votado favoravelmente. Então, eu acho que isso faz parte da democracia. É uma situação inusitada, porque Mogi nunca, pelo menos nos últimos 30 anos, sempre o prefeito teve um grande domínio sobre a Câmara. E hoje não, o prefeito tem os vereadores de base, mas tem tem uma oposição e tem alguns vereadores que, como não caminharão juntos, se sentem de forma independente e criticam algumas situações que o que antes era corriqueiro, o que antes era até normal, hoje eles não admitem. Por exemplo, projetos que chegam próximo à última sessão. Todos os anos que eu estou aqui, chegaram esses projetos. Tinha vereador que antes votava e hoje o mesmo vereador ele não concorda. Mas isso faz parte também, eu acho que isso faz parte um pouquinho desse jogo, do cenário eleitoral. Eu só ia aproveitar o gancho rapidinho sobre essa mudança de rumo agora da oposição, não ser mais a base de apoio. Se acredita que isso vai influenciar negativamente para a gestão do Caio e se isso deve impactar talvez na votação, se tem algum atraso ou uma mobilização contrária, por exemplo, o projeto da habitação, né, que está para ficar para o ano que vem. Eu espero que não. Todos os vereadores que eu convivo, que eu vejo nesse mandato, todos trabalham bastante, todos trabalham em prol da cidade. Eu acho que vai ser uma oportunidade, inclusive, de ter um diálogo maior entre executivo e legislativo. Eu acho que vai ser um outro tipo de trabalho que o prefeito Caio e os outros prefeitos tiveram, terá que ter agora nesse ano, principalmente nesse ano eleitoral. Então, eu acho que se tiver um grande diálogo, um maior diálogo, eu acho que vai ser uma questão normal com esses projetos. Queria saber se você comentou algumas obras estruturais aqui que não deu tempo de fazer. Teve mais alguma coisa que você gostaria de ter feito e não deu tempo, ou faria diferente, alguma coisa
pergunta: qual o seu futuro político? Vai ser o último ano do mandato? Você vai se candidatar novamente? Ou pode integrar a chapa de alguém? O que você pensa para o próximo ano? Bom, eu queria ter feito 3 outras situações que eu não fiz aqui na forma estrutural, que é a energia solar, a acessibilidade e o refeitório dos funcionários. Essas são as 3 coisas que eu gostaria de ter feito. Agora, meu futuro político, eu pretendo ir para mais uma candidatura a vereador, a minha última candidatura, e, se for eleito, com certeza vai ser a última. O prefeito Caio Cunha é candidato, então, como eu estou no mesmo partido, como eu estou caminhando junto todos esses anos, eu vou apoiá-lo e espero que tudo dê certo para a cidade ter uma eleição muito limpa e muito correta. Mas seus planos são para o legislativo ou para o executivo? Você pretende seguir, por exemplo, como deputado, ou você tem um plano de ser prefeito também de Mogi? Eu tenho plano de ser prefeito de Mogi, sim. Eu nasci aqui, eu já tive convite para sair daqui, não sair. Eu amo essa cidade de coração e eu espero um dia ser prefeito. Quais são as chances de você participar da chapa com o Caio Cunha? Poderia ser vice dele? Tem chance? Tudo é possível, né? Na política, tudo é possível. Eu nunca sonhava em ser presidente da Câmara. Eu fui presidente por 2 vezes. Tudo é possível. Ser vice, ser candidato a prefeito, talvez... se ele vai ser candidato a prefeito, né? Então, se ele não fosse, pode tudo acontecer. Eu também sonhava em ser candidato a deputado, mas não no momento que eu fui. Eu quero ser novamente testado. Eu acho que por ter sido uma decisão de última hora, a gente teve uma votação de quase 20 mil votos, foi importante. Eu espero que seja muito bem votado como vereador e aí eu consiga ser candidato a deputado e depois a prefeito, se Deus quiser. A mesa diretiva, numa futura oportunidade, teria a intenção de concorrer também? A mesa diretiva, haverá uma nova eleição, né, em 2024. Se eu for eleito, a gente vai depender muito do contexto, de quem serão os candidatos, quem serão os eleitos, né, mas pode acontecer também. Eu gostei de estar presidente, eu até falei no meu discurso hoje que uma das coisas que eu lamento é um pouco a minha falta de tempo. Eu tenho uma presidência muito desafiadora aquela no Clube Náutico, que eu ajudo, sou voluntário, e me consome bastante tempo. Tenho minha academia, dou aula, então, por conta de todo esse contexto, o Náutico também é transitório, tem mais um ano de mandato. Se eu não tivesse o Náutico, eu ia ter mais tempo para me dedicar à Câmara. Às vezes eu lamento por isso, por estar um pouco mais presente, estar mais em contato com os setores administrativos. Uma coisa que eu falo, que eu gostei muito, que eu aprendi muita coisa como presidente da Câmara. E acho que todo vereador que está aqui há mais de 2, 3 mandatos deve pleitear estar presidente para poder também ver esse outro lado. Às vezes, os vereadores acham tudo um pouco, não mais fácil, mas mais acessível. Quando você está na presidência, você vê que tudo não é tão fácil. Você também tem a questão administrativa, que eu gosto muito. Eu sou formado em administração, sempre gostei muito de administrar. Mas politicamente tira um pouco o peso das costas? Tiro o peso das costas. Eu vou ganhar um tempinho para poder visitar minhas bases eleitorais, para poder conversar mais com as pessoas, estar mais na rua. Eu estava vendo aí nos últimos 4 meses, eu fui muito pouco para a rua, porque realmente eu não tive tempo nenhum. O dia acaba, chego em casa quase meia-noite, saio 7, meia, 8 da manhã. É tudo muito corrido, mas eu teve até um pedido de alguns vereadores, inclusive que não votaram na Fernanda, falando: por que a gente tem uma ideia de mudar o regimento? Por que você já não muda, já tenta ficar 2 anos? Foi de jeito nenhum. Uma que não tem cabimento e outra que eu quero sair da presidência. Eu quero sair da presidência, quero estar como vereador. Vai mudar para 2 anos? É uma tendência que mude para 2 anos, a partir de 2025. Porque acho que 1 ano não dá para... 1 ano é muito pouco, tem até os parâmetros do Tribunal de Contas que te julga pela diferenciação de custo do semestre,
Isso é sempre perigoso também para os presidentes. Eu acho que 2 anos... A vantagem de 1 ano, se o presidente for ruim, a gente consegue trocar. Mas 2 anos é um tempo ideal, até porque esse ano, em março, já estavam falando da presidência. Né? Outros anos também. Né? O pessoal já está falando, já está querendo se pré-candidatar e tudo mais. Então, eu acho que 2 anos, assim como todas não, 80% das câmaras, teria que ser. E qual a sua expectativa da gestão do Farofa que o governo falou? Eu acho que ele vai fazer um bom mandato. O Farofa é uma pessoa que tem experiência, dialoga, tem bom senso. Se ele atuar como presidente, como ele atua como vereador, ele vai fazer um excelente mandato. Eu acho que ele só precisa se aproximar do executivo para discutir os bons projetos. Não se aproximar, não ser amigo de ninguém, mas ele ter um canal de diálogo com o executivo para entender que, às vezes, o projeto chega aqui e, do jeito que chega, sem conversa, às vezes, isso eu senti muitas vezes, e alguns vereadores para as reuniões com os secretários, com o prefeito, e, às vezes, a oposição, do jeito que viu o projeto, não gostava, mas não ouvia a explicação. Né? Então, acho que é importante ele ter esse canal de diálogo com o prefeito Caio Cunha, e aí, tendo esse canal, ele vai entender e vai poder trazer esses projetos, fazer também um interlocutor para os projetos bons, projetos ser aprovados, que a gente não pode parar a cidade. Eu acho que ele vai ser um excelente presidente. Eu estive lá na reunião do Conselho Mogi 500, na terça-feira, e eles criticaram a ausência da Câmara. Falaram que era algo importante para falar, deve ser mandado um projeto de lei, se não me engano, aqui para casa, né, para regulamentar isso. Queria saber a opinião do senhor, se esse projeto do Mogi 500 é a proposta do Caio, né, apesar de ser algo, a ideia é ser partidária, o que justifica essa ausência? Você acha que era importante a Câmara estar lá ou não era o momento? É um período que os vereadores têm bastante atividades. Né? Hoje mesmo foi um dia de sessão extraordinária, a pedido do prefeito. Eu acho que, se houve crítica, não é uma crítica correta, porque que se faça uma outra reunião e chame os vereadores. Eu acho que, se for o caso, faça mais uma, os vereadores irão, ou então, quando o projeto chegar, a gente pode fazer uma audiência pública. Eu acho que essa crítica não tem muito fundamento, até porque não dá para se pautar também só por causa de uma reunião. Também, durante a sessão, foi falado que o prefeito estava aproveitando a última sessão para passar a boiada, abrir a porteira. Né? O que você acha disso? Eu acho que todos os anos, como eu disse, passaram diversos projetos na casa. O prefeito mandou 16 projetos. Desses 16, a gente passou 11. Queria passar 12. Infelizmente, não foi aprovado esse projeto, na minha concepção. O secretário Lotar esteve na casa, explicou para todos os vereadores, falou da necessidade, falou da urgência, falou que precisava que esse projeto fosse aprovado, mas 11 vereadores acharam que esse projeto não podia passar. A gente tinha 22, eu sou voto apenas de Minerva. Esse projeto acabou não sendo passado. E desses projetos, muitos são de reenquadramento. Eu tive presente na assinatura do projeto da Guarda. O prefeito falou em alto bom tom: pessoal, vai para a Câmara, esse projeto deve ser aprovado em março. A Guarda veio toda aqui para casa. Veio toda aqui para casa pedir para aprovar esse projeto agora. E tem também a questão jurídica, o receio jurídico do projeto ser aprovado em ano eleitoral. Então, por conta desse contexto, ficou um número grande de projetos. Mas são projetos que são necessários. Por exemplo, a lei de uso e ocupação de solo. Os empreendedores, se não tiver adequado com essa lei, eles não podem pedir alvará de funcionamento. A gente vai prejudicar todos os novos empreendedores de Mogi. Então, tem projetos que são importantes. Outros é um convênio com a Associação de Pais e Mestres. Assim, todo mundo preferiria que o projeto chegasse antes, mas ele chegou. Acho que a gente tem que analisar, e a pessoa às vezes fala: precisa de tempo. A análise de projeto, a não ser quando tem muita divergência, são 2 dias, não tem mais do que isso. A gente olha o projeto, lê o projeto, se não tem divergência, não tem o que falar. Mas eu acho que foi produtivo os vereadores
foram rigorosos em certo ponto. O projeto da Guarda, por exemplo, teve emendas, porque os vereadores viram ali, junto com a Procuradoria, algumas divergências. Eu acho que tudo isso foi produtivo. É um pouco cansativo, mas a gente está aqui para trabalhar. Numa entrevista recente, inclusive, foi até uma pergunta da própria Sibeli ao prefeito a respeito do relacionamento da Câmara, né, com a Prefeitura. E ele disse que ele queria a Câmara longe dele e que achava a Câmara inexperiente. Isso também não é uma reação também a esse tipo de declaração? O que você achou dessa declaração do prefeito? A gente está num momento, é nítido, é líquido, certo? É um momento aflorado, uma tensão aflorada. E toda declaração desse tom, isso gera mais tensão. Não tem jeito. Eu acho que o prefeito depois se redimiu dessa fala conosco. Talvez ele não queira ter dito isso. O jeito que chegou também um requerimento para ele é como se fosse um requerimento de repúdio a ele. Não foi um requerimento de repúdio ao governo do Estado, só que as falas desse requerimento foram praticamente todas direcionadas ao prefeito. Então, talvez por ele ter ouvido isso, ele rebateu. A Câmara é renovada, acho que 65% da Câmara é uma Câmara nova, mas não é por isso que é inexperiente, é uma Câmara nova, né? E todo mundo pedia renovação, a Câmara foi renovada. Então, eu acho que não precisava ter essa declaração, mas também, talvez, o que veio aos ouvidos dele, ele também se sentiu atingido e quis fazer a devolutiva. Não foi maduro, né? Politicamente. Furlan, outra coisa, nós também estamos com um problema aí com relação ao pedágio, esse problema aí da Santa Casa, da conta de leite. Hoje não vai receber o BAEP, como era previsto. Você não acha também que está faltando um pouco de articulação política nesse momento, de representantes da cidade junto ao governo do Estado, especialmente? Acho. Nós perdemos um deputado que foi para o Tribunal de Contas, né? Nós tínhamos um estadual, um federal, e, além disso, 2 da região. A gente perdeu um deputado federal. E isso é totalmente ruim para a cidade. Eu acho que falta uma interlocução e os deputados da cidade, da região, precisam trabalhar mais para que a gente não perca vagas de leitos na saúde, que é muito importante. E eu acredito que o governo do Estado, com a prometida repactuação, vai utilizar a maternidade de alguma forma, ou lá vai ser maternidade, a Santa Casa vai liberar leitos, ou vice-versa, não sei o que vai acontecer, mas a gente espera essa repactuação. O pedágio, eu acho que não só articulação política, mas é um objetivo muito claro do Tarcísio, o pedágio, as privatizações, e ele não está se importando com o contraditório, a impressão que está passando por cima, até porque é primeiro ano de governo, e dizem na política primeiro ano de fazer algumas maldades, mas eu vejo que também, por outro lado, a cidade tem trabalhado bastante, tanto juridicamente como politicamente, mas a gente precisa do empenho maior dos nossos deputados, ou, de alguma forma, uma pressão maior, talvez até vou corrigir o que eu estou falando, uma pressão maior da nossa sociedade para com os nossos deputados, que assim eles conseguem ter força para poder nos ajudar a barrar o pedágio, nos ajudar a ter uma repactuação digna na saúde e não perder equipamentos como perdemos o BAEP. Você quer acrescentar mais alguma coisa que a gente não tenha perguntado? Não, só agradecer a vocês. Eu sou fominha, né? Só agradecer, né? Final do ano, correria, e dizer que estou à disposição, né? E tenho certeza que o Farofa vai fazer um grande trabalho. Agradecer aqui a casa, todos que estão aqui, doutor Zé Antônio, Sérgio, Elô, a Carol, o Diego, todos que trabalham aqui no administrativo da casa, que me ajudaram muito nesses 2 anos a tentar fazer o melhor. Vai ter churrasco? Teve ontem, né? Eu contribuí. Eu morri com o numerário aí, mas eu não consegui participar, que tinha formatura no Náutico lá, acabei não indo.
Estou perguntando do churrasco para a imprensa, meu. Para a empresa, festival? Vão fazer, poxa, não tem, posso fazer sim. Só para os que vieram aqui também, né? Os que não vieram não dá, né? Tá certo, justo. Justiça. Então tá bom, gente? Tá ótimo. Satisfeito? Satisfeito. Pode. Vamos lá, peraí. Um pouquinho dá. Pode? Eduardo Ota. Presidente, depois, Eduardo Ota, tá daqui, botando. ó. Tem como a gente gravar uma mensagem de Natal? Ah, tá, é o primeiro.